Olá pessoal, daqui quem vos fala é o Central Banks, vocês já sabem, máquina impressora de dinheiro. Neste vídeo nós vamos falar sobre como correram as minhas trades na semana que começou do dia 14. Vamos falar sobre os meus erros, sobre os meus acertos, vamos falar sobre as minhas emoções, vamos falar sobre as minhas metas. Será que eu consegui atingir as minhas metas? Será que eu vou mudar alguma coisa nas minhas metas? Já começa a deixar o vosso like, compartilha e comenta. Bora pro vídeo. Nessa semana nós temos o objetivo de fazer 4% na conta real de 5 mil e 2% na conta de 5 mil que eu estou na fase de verificação. Mas, infelizmente, nós não conseguimos bater essas metas. Por que não conseguimos bater essas metas? Porque houve uma série de erros. Teve entradas que era suposto eu dar na conta real, mas dei na conta de verificação por causa daquelas trocas de ok, está no mesmo MetaTrader, yeah. Mas isso aí são outros 500, mas houve um erro muito, se eu posso dizer que foi o maior erro que eu notei, foi que eu estava a focar no lucro ao invés de focar na percentagem. Quando tu focas no valor, tu começas a ter metas que não são reais. Então, eu acredito que qualquer trader, qualquer pessoa que está a pensar em ser trader, deve sempre focar na percentagem. Então, eu estava a me focar no lucro, de que, ok, eu tenho que fazer 200 por semana. Mas não era assim que eu devia estar a pensar. Eu devia estar a pensar que, ok, baseado na conta que eu tenho, baseado nessa estratégia, eu devo ir buscar no máximo, talvez, sei lá, 4%. Devo ir buscar, sei lá, 2%. Então, esse é um ajuste que nós vamos fazer, que vamos começar já na semana que vem. Eu vou buscar 2% na semana. Eu acho que esse é um lucro mais real para mim, uma percentagem, desculpa, mais real para mim e também pelo meu modo de operar. Normalmente nas minhas trades, em uma trade eu consigo ir buscar 2%, arriscando 1%, porque eu tenho o risco-recompensa de 2 por 1. Então vou pegar, ok, na minha primeira trade, imaginemos segunda-feira, se eu faço uma trade e consigo já os 2%, eu vou parar de operar. E assim vai ser também nas duas contas. Numa conta vou buscar 2%, que é na conta real, que eu tenho 10% de drawdown, então tem uma margem maior, já posso arriscar 1%. Já na outra conta que eu estou na fase de verificação, eu tenho apenas 6%, então eu decidi arriscar 0,5% para me dar mais margem. A minha percentagem a partir da próxima semana vai ser na conta real 2% e na conta que eu estou na fase de verificação vai ser 1%. Na conta real, nos encontramos num lucro de 0,94% e na conta que eu estou na fase de verificação, nos encontramos num drawdown de 0,70%. E eu vou vos mostrar no gráfico algumas entradas que eu dei. Eu vou mostrar uma que eu fiz o lucro, que eu operei na lei, e uma que eu tive FOMO, Fear of Missing Out. É o medo de estar de fora. Tu sabes, tu tens uma estratégia, tu tens um local que deves entrar, mas tu sentes aquela pressão no momento, será que ele vai chegar até aí? Tu vês que ele já está próximo da entrada, mas está meio assim a reverter aí na direção que tu queres que o gráfico vá, então tu vais querer entrar antes, mesmo que ele ainda não foi no local que tu querias que ele chegasse primeiro, antes de tu entrar. É mais ou menos isso. Bora pro gráfico. Ok, pessoal, nesse momento eu vou vos mostrar o momento em que a máquina impressora falhou. Não consegui imprimir o dinheiro. Mas por causa de quê? Por causa do FOMO. O FOMO me impediu de imprimir o dinheiro nesse dia. Porque se eu tivesse seguido a minha estratégia à risca, sem ter esse FOMO, eu teria saído com o meu lucro de boa, não teria perdido nada. Mas agora vamos lá para o gráfico, eu vou vos mostrar a zona em que eu tive FOMO e o porquê que eu tive FOMO. E esse FOMO me levou a considerar zonas que eu nem era suposto considerar. Mas estava a ver o gráfico está na tendência de baixa, via para ele veio nessa zona, quem sabe já não vai voltar mais, então deixa só já entrar rápido agora. Ok, vamos a isso. Então, no US30 eu uso as velas de 30 minutos. Uso a vela de 30 minutos das 14 e a vela de 30 minutos das 13h30. Vamos lá marcar essas. Marco o topo e o fundo dessas velas. E eu uso também aqui o imã para me ajudar a marcar com precisão o fundo e os topos.
Ok, temos aqui o fundo da vela das 14 e o topo da vela das 13h30. Vamos lá marcar. Deixa marcar o fundo com vermelho, só para diferenciar um pouquinho. Ok, e assim que eu marcar o topo e o fundo dessas velas, eu vou para a vela de 5 minutos. E a vela de 5 minutos é que vai me dar a confirmação para entrar numa operação. Ok, nesse dia eu estava aqui. Ok, o gráfico pegou. Deixa-me apontar aqui com isso. Yeah. O gráfico pegou aqui e quebrou. Mas antes ele tinha deixado 2 pavis aqui. Tinha deixado 2 pavis nessa zona. Ok, eu vi já pela tendência que o US30 estava em queda. Então o gráfico quebrou normalmente, subiu até próximo aqui desses pavis e depois rejeitou. E o que é que eu senti naquele momento? Senti o FOMO. E pela forma que ele rejeitou, a vela de rejeição foi uma vela que cobriu a vela anterior. E isso aumentou ainda mais o meu FOMO, porque eu vi, ok, cobriu. Talvez esse gajo aqui usou essa zona como reteste e pode não vir realmente a tocar na zona em que eu marquei. Pode pegar, fazer só isso e descer e eu vou perder a oportunidade de lucrar nessa trade. Então, o que é que eu fiz? Eu decidi entrar por causa do FOMO. Entrei. Ok, deixa eu pôr aqui os meus dados. Ok, tá fixe. Eu entrei, como vocês podem ver aqui, o gráfico desceu, aproximou-se desses pavis aqui, nessa zona, deu cobriu, né, com essa vela vermelha e depois subiu e me tirou da operação. Estás a ver? Me tirou aqui em cima da operação e ok. Eu fiquei calmo, relaxei, mas aí fui já para outra conta, fui para a conta real. Na conta real esperei com calma, aquilo subiu, foi até a máxima, mas depois desceu novamente e fez o break-in retest como devia. E eu aí tive a confiança de entrar novamente, porque a vela com que a vela de venda foi uma vela muito forte que cobriu a vela de compra. Então, tá aqui, como vocês podem ver, a vela de venda cobriu essa vela branca aqui, vela de compra, e depois fechou embaixo. E aí me deu essa confiança para entrar na trade. Ok, eu entrei e ficamos aí, consolidou um pouquinho aqui na minha entrada e depois derreteu até aqui embaixo. E essa trade foi uma trade maravilhosa. Eu amei muito essa trade, amei bastante, porque o 1, 2, 3 estava lá. Yeah. Essa é a importância, pessoal, de nós lutarmos contra o FOMO. Qualquer trader vai ter FOMO, mas nós temos que lutar contra esse sentimento. Se não te deu o 1, 2, 3 da tua estratégia, melhor não entrar. Melhor não entrar e fica assim. E se for a favor da direção que tu querias, não podes fazer nada, é simplesmente aceitar. Porque a nossa estratégia ou as nossas regras são para nos proteger, não são para nos impedir de lucrar no mercado. Ok, pessoal, este foi o vídeo. Vocês conseguiram ver o momento que eu tive FOMO e também conseguiram ver que depois que eu decidi seguir a estratégia à risca ou como deve ser, eu tive lucro. Deixem o vosso like, compartilhem e comentem. Pessoal, quem sabe já para a semana vamos vir com coisas muito boas. Fiquem atentos, continuem a assistir os vídeos que as coisas vão aquecer, contas vão aumentar, não sei. Esse é o vídeo, Trader Points, foi!